O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? Vou trazer novamente um assunto que é o desenvolvimento de uma mina, mas dessa vez no olhar da geologia, tá certo? Eu estou aqui com o geólogo Niemer Pivetta. Niemer, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Eu que agradeço, Johnny. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, certo? Empresa que trabalha desde o início, desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto. O site é atobin.com, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Acesse aí o site igneabr.com.br, saiba mais. Essa empresa já tem mais de 10 anos em gestão de processos minerários, pesquisa mineral e muito mais. E a minha consultoria, Minomine Innovations, faz planejamento de lavra aí para o Brasil inteiro. Acesse o site mininovations.com, saiba mais. Como eu falei, pessoal, estou aqui com o geólogo, tá? Niemer Pivetta, que ele já tem mais de 15 anos aí de formação, tá certo? Atuando, vasta experiência em recursos minerais, geologia de mina, exploração, é responsável aí pela atualização mensal da estimativa de reserva de minério, né, de uma mina que ele trabalha atualmente, certo? Definição de áreas para desmonte, além sabe bastante de modelamento de longo e curto prazo, utilizando softwares de mineração. Já ao longo da carreira acumulou conhecimentos aí em diversos softwares, né? Validação, descrição geológica, geotecnia e muito mais. E vamos falar aqui sobre desafios da geologia no desenvolvimento de uma mina, tá? E, Niemer, fala pra gente quais são, na sua visão, né, os principais desafios geológicos que você enxerga no desenvolvimento de uma nova mina. Ô, Johnny, novamente, grande satisfação poder estar presente aqui com vocês. É o seguinte, minha visão, eu acho que primordial é a gente conhecer o contexto geológico. É fundamental. E antes disso ainda, é você conhecer a commodities que você está querendo investir. Porque a depender do que você está querendo, do seu âmbito, do que você está pesquisando, você vai ter uma dificuldade diferente. De repente, se é minério de ferro, é uma dificuldade. Se é um carbonato, é uma dificuldade. Então, vai depender muito do que você está querendo. Mas, definindo isso, a caracterização geológica de onde você vai trabalhar é muito importante. Porque você conhecendo a geologia da sua jazida, do que você está pretendendo fazer, vai trazer para você mais facilidades ou dificuldades a depender do seu conhecimento geológico da sua área, entendeu? Então, quando você vamos falar, investimento igual caracterização da geologia, sondagem, é algo que às vezes nem sempre o pessoal não investe tanto em sondagem, e é onde traz muita informação para você poder caracterizar com qualidade o seu depósito. A geologia também, atualmente, é um assunto que veio em voga muito depois de Brumadinho e Mariana, que é a geotecnia, não só de barragem, mas a geotecnia de mina em si. O pessoal não tinha um olhar tão crítico quanto tem hoje. Hoje a gente vê que a geotecnia é muito importante e também a base dela é a geologia. Você tendo uma boa geologia, um bom modelo geológico, um bom estudo geológico da sua área, você vai conhecer quais as dificuldades geotécnicas da sua área, a sua estabilidade do seu talude, e demais eventos que possam vir a acontecer. Você pode, de repente, conseguir fazer uma predição. A questão de impactos ambientais. De repente, você imaginar na parte de hidrogeologia, como é que está o seu lençol freático, mas está mais superficial, mais profundo, se você vai ter algum impacto nisso, no desenvolvimento da sua mina. Então, tem várias nuances que a gente pode ver. Hoje em dia tem muito a gestão do rejeito. O que a gente faz com o rejeito? Então, você fazer uma boa gestão, você tem que conhecer a geologia do seu depósito
para você até entender o que você vai poder fazer para dispor esse rejeito, seu estéreo, a disposição, onde que você vai poder dispor. Então, a geologia acaba sendo o alicerce, eu acho, para a abertura de uma mina. Você conhecer, ter conhecimento da geologia na palma da sua mão é fundamental, ao meu ver, viu? De fato, a gente precisa. Você fala um negócio que eu achei muito importante, a questão da sondagem, né? Todo geólogo, eu acho, já trabalhei nesse quase 20 anos aí com diversos geólogos, e a criticidade que eles têm na questão da sondagem, avaliação, é primordial. E eu digo um negócio muito importante também. Às vezes, quando você pega uma avaliação da geologia, de uma sondagem, o geólogo tende a confiar no outro, mas ainda fala, não, peraí, deixa eu dar uma verificadazinha aqui só para garantir a acurácia. É verdade, que sondagem é a base da geologia, né? Para fazer um bom modelo, para entender o depósito, a sondagem é primordial. Sem dúvidas. E como é que você acredita, então, Niemer, como a geologia influencia nas primeiras etapas assim, de um projeto de mineração? Bom, então, na questão das primeiras etapas, quando você é engenheiro de minas, você precisa dos meus dados, vamos falar, eu vou fazer um modelo geológico, criar uma estimativa de reserva e recurso para você fazer um desenho de uma cava e iniciar o planejamento, a abertura de uma mina. Então, se eu te entrego um dado não muito robusto, pode ser que isso ocorra de forma, isso atrapalhe um pouco a questão de você no desenvolvimento da lava. E eu conhecendo bem, eu vou facilitar, até mesmo na questão de fazer a viabilidade econômica, para entender a viabilidade econômica, se é viável, se não é, porque eu conhecendo a geologia, com a sondagem, com o mapeamento geológico, que é as ferramentas que nós geólogos temos, nós podemos desenvolver um modelo para que a gente consiga entender o contexto da espacialidade do nosso depósito, como que ele tem a continuidade espacial dele, como que ele se desenvolve, o tipo de minério, que é fundamental. De repente, você fazer um estudo de mineralogia, você entender qual o contexto que você tem no seu depósito, que por aí você vai conseguir desenvolver o restante do trabalho. Você tem que conhecer o básico, né? Que é a base do que você está querendo. Igual, a exemplo do minério de ferro. Se eu sei que é uma hematita, eu trabalho com minha planta vai atuar de uma forma. De repente, se eu trabalho num minério que é mais magnético, eu vou ter uma outra, minha planta vai ter que ser trabalhada de outra maneira. Então, a depender da característica do meu depósito, eu vou ter que desenvolver os meus projetos minerais. Meu projeto minerário vai se desenvolver de acordo com aquilo ali. Então, eu tendo uma boa base de estudo da geologia, eu vou conseguir entregar um trabalho, um modelo para o desenvolvimento e o planejamento de uma forma muito mais precisa, certo? Então, tudo isso junto, a geologia, a estimativa de recurso e reserva, e para eu poder entregar e eu conseguir fazer esse planejamento. E tudo isso, a base é muito, como eu falei anteriormente, a geologia básica mesmo. A gente poder fazer essa integração de todos os dados que eu tiver a respeito daquele depósito, mapeamento, de sondagem, para poder desenvolver o melhor modelo possível para eu conseguir entregar o melhor produto possível, com o menor grau de erro e incerteza, que sempre vai estar intrínseco em qualquer modelo, né? Mas a gente tenta mitigar ao máximo com mais informação. Quanto mais informação a gente tem no desenvolver dos estudos geológicos, melhor vai ficar o meu modelo e menos erro eu vou ter associado a ele. Então, eu acho que a gente, com a geologia, a gente pode ter muito essa questão do planejamento e a avaliação da viabilidade econômica mesmo, em termos econômicos mesmo.
Eu vou abrir uma aspas aqui, né, que a gente até falou aqui nos bastidores, né? Eu tive o prazer, deixar registrado aí que eu tive o prazer de trabalhar com o Carlos Jefferson lá em Carajás. Uhum. Uma das coisas que mais eu achei bacana aí no que você falou, na questão da identificação da acurácia, né? Do planejamento com modelo, que não existe. A gente brinca, é claro, que tem essa rixa entre geologia, engenharia e planejamento. Mas uma é fora de brincadeira, né? Brincadeiras à parte, uma é prima irmã da outra, né? Sim. Uma não vive sem a outra. A gente não faz um planejamento sem geologia e depois não executa a geologia sem o planejamento. Muito interessante isso que você falou e deixar registrado aí minha admiração e prazer aí pelo Carlos Jefferson. Ah, bacana. Nemer, quais assim, então, diante do que você falou, quais são as técnicas de exploração geológica mais eficazes assim em identificação de depósitos minerais na sua visão? Johnny, vamos lá. Eu acho que, inicialmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa geológica, parte de exploração, a base é um estudo bibliográfico, um estudo para conhecer onde você vai pisar. E hoje em dia nós temos hoje a CPRM, que tem um farto biblioteca, um farto banco de dados de geologia, de geofísica, de geoquímica, que pode balizar muito a pesquisa, se a gente for fazer pesquisa. Fora isso, hoje em dia você tem também órgãos estaduais, a CBPM na Bahia, a Codemig aqui em Minas, que tem um banco de dados enorme. Então, por ali a gente já inicia. Você definindo qual é a sua commodity, o ferro, vou pegar o que o caracteriza o ferro, um ambiente geológico, características de ferro, vou buscar esses ambientes geológicos, através desses mapas, do que eu como mapeamento, que todo estado hoje brasileiro tem um mapa geológico, tem um mapa nacional, então você consegue identificar onde é que está esse ambiente, onde é que eu tenho um potencial para eu adquirir esse commodity. E por ali você vai, vamos dizer, você vai focando, você vai dando zoom e vai buscando sua área. Você, depois que você definir isso, você vai fazer um mapeamento geológico. Minha área é essa aqui. Restringiu sua área, fez lá seu requerimento na NM, vou mapear. Então, o mapeamento geológico de detalhe é fundamental. O mapeamento geológico estrutural, você entender as estruturas, o contexto geológico de onde você está andando, onde você está pisando. Nesse desenvolvimento, você faz a coleta de várias amostras. Qual a coleta dessas amostras de solo, às vezes sedimento de corrente, às vezes de rocha, e você vai ter um banco de dados que você vai ter ali, que vai te direcionar onde é que você tem a potencial para ter mineralização ou não. Você já vai descartando. Essa área eu não tenho mineralização, com os resultados das suas análises que você vai ter. Definindo isso, na hora que você definir, minha área potencial é aqui, eu vou entrar com a sondagem, que é o trabalho, o árduo, né, da sondagem. Você já trabalhou com sondagem? É um negócio que é pesado, o trabalho da sondagem. Descrição, e 24 horas por dia no pé de uma sonda, descrevendo testemunho. E depois, além da sondagem, tem muita geofísica também, uma outra ferramenta excepcional para a geologia, para a gente para a descoberta de novos corpos minerais. É fundamental. Você tem métodos de gama espectrometria, MAG, gravimetria, que mexe com densidade. A MAG pega o magnetismo terrestre, então você pega corpos para minério de ferro, é muito bom que você consegue destacar eles, você consegue, pelo menos, ter uma noção de onde eles se encontram, os corpos de minério, para você direcionar até a sua sondagem, melhorar, de repente até refinar a sua sondagem, você inicia a sondagem, faz uma geofísica, vê que ali a geofísica apontou algo diferente, você muda um pouco a sua sondagem. Então, hoje em dia, a gente tem, falando em geofísica, hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor, que são os drones. Hoje em dia a gente tem drone com vários sensores, todos os sensores que a gente antigamente usava com aerogeofísica, com avião tripulado, hoje em dia a gente pega tudo com drone, MAG, tudo isso daí. Então, quer dizer, você pode pegar seu drone e levar para a sua área de pesquisa, você faz a geofísica em cima da área que você está pesquisando, você tem uma informação precisa e rápida ali.
sem ser de contratação de voo, como era feito mais antigamente. Atualmente, com essas tecnologias, sensoriamento remoto, hoje em dia a gente tem acesso a imagens de satélites que podem nos mostrar várias características geológicas. Você pega de estruturas, de geologia estrutural, a parte de gamma-espectrometria, você separar rocha de máfica, de félsica. Então, juntando todas essas ferramentas, e você sabendo qual commodity você vai querer buscar, se ferro, se ouro, cada uma vai utilizar uma metodologia diferente. Calcário, cada uma vai usar uma característica diferente, às vezes você não precisa usar algo tão rebuscado, de repente você consegue fazer uma pesquisa com algo mais simples, a depender do que você está pesquisando. Então, eu acho que você, juntando todas essas ferramentas, ela vai te dar uma resposta fantástica. Vai te dar o seu trabalho, vai direcionar o seu trabalho e você vai conseguir fazer uma pesquisa e ter certeza do que você está fazendo, não fazendo furos de sondagem no achismo ou você mapear uma área que de repente você não tem potencial. Você vai conseguir fazer um trabalho com muita qualidade e entregar um produto de excelência. Eu acho que é bem por aí. Exatamente. Você falou, estava lembrando aqui quando eu trabalhei numa mina lá em Niquelândia, Goiás, e o pessoal fazia mapeamento geológico com aquele scanner a laser. Escaneava a bancada, ele já via tudo, tudo digital, fazia lá o modelamento, até aqueles modelamentos mais ondulados, conseguia fazer. E hoje é o drone, o cara com um dronezinho, chega lá, coloca. Exato. Aí, com 5G, com a virtualização, isso aí vai ser em tempo real, cara, virtualizado. Vamos ver isso, tenho certeza. Não, hoje em dia você pega a topografia, que é primordial para nós. Antigamente era uma luta fazer uma topografia. Hoje em dia você tem o sensor LIDAR, que você coloca ele num drone, que te dá a topografia precisa com vegetação ou sem vegetação. Você vai ter uma precisão milimétrica praticamente na topografia. Que antigamente era topógrafo abrindo trincheira e abre picada e vai estaqueamento e estação total. Rapaz, era uma trabalheira. Hoje você tem a topografia com uma semana você faz a topografia de uma área enorme, de uns 20 mil hectares. Você está doido? O próprio hoje em dia, eu estava conversando hoje com o geotécnico aqui da mina aqui. Ele tem aquele iPhone que tem um sensor LIDAR no iPhone. Eu fiquei impressionado. Olha só. Negócio que dá para você fazer o escaneamento de talude, fica numa precisão fantástica o negócio. Então a tecnologia literalmente está na palma da mão. Exatamente. E a todo bolso, né? Aí, claro, aí tem esse detalhe, né? Tem esse pequeno detalhe, mas está na palma da mão. Agora, caramba, é muito bacana. Entra numa parte aqui que você também já trabalha muito, né? E utiliza vários softwares, entre eles um que nós somos parceiros aqui no podcast, que é o Micromine, né? A questão de modelos geológicos, né? Quais são, assim, os desafios que você observa na criação de um modelo geológico, desde que seja preciso, e como eles afetam, assim, o planejamento de mina? Vamos lá, Johnny. A questão do modelo geológico. O modelo, hoje, como você disse, a gente tem, primeiro ponto para você fazer um bom modelo, atualmente, hoje a gente tem ferramentas muito robustas, softwares muito robustos. Eu trabalho com o Micromine aqui, ele trabalha tanto com modelamento explícito quanto implícito, então é uma ferramenta fantástica. Só que para eu gerar meu modelo, eu preciso de um banco de dados muito robusto e de qualidade. Que às vezes você faz um modelo geológico com poucos furos de sondagem, às vezes não te entrega exatamente o que realmente é o que você está querendo. De repente você faz um modelo geológico com poucos furos de sonda, você faz... É interpretação. A gente sabe que modelo geológico é muita interpretação. Então, quanto mais furos você tiver, mais informação você tem, melhor vai ser sua interpretação. Com pouca informação, você pode criar um modelo que não te traga a veracidade do que realmente acontece. E, de repente, se eu gero um modelo ruim, eu vou ter uma estimativa ruim, por conseguinte, eu vou te entregar um dado, o engenheiro de Minas fazer o planejamento, e na hora que ele abrir a cabo, vai falar, uai, você falou que tinha uma coisa aqui que não tem.
Aí aquela surpresa que... E aí? Aí, então, quer dizer, se você tem uma boa base de dados, sondagem, uma sondagem bem feita, uma sondagem, de repente, e que a gente sabe o custo que é a sondagem, a gente sabe que a sondagem é a parte mais cara da pesquisa, é um investimento pesado, mas é um investimento que vai te dar um retorno no futuro para você não passar dor de cabeça, se você fizer uma boa sondagem. Que com ela você vai conseguir fazer o seu modelo com maior precisão. Uma boa sondagem, bons dados de geoquímica, um QAQC robusto, para você não ter surpresa negativa também, nem de superestimar ou subestimar. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, você tendo os contatos bem definidos, você um mapeamento geológico de boa qualidade, definindo bem os contatos, para você conseguir delimitar bem o seu corpo geológico, entender onde é que ele está no espaço, o contexto geológico dele, porque com mapeamento de detalhe, com a geologia estrutural, você consegue definir se o seu corpo está mergulhando para sul, para norte, está com caimento subhorizontal, está mais verticalizado. E com a sondagem, associada à sondagem, você vai conseguir entregar um modelo de excelente qualidade. Mas, voltando lá, a gente tem que fazer uma sondagem. Às vezes você faz sondagem furos de 100 metros. Quer dizer, você vai ter 100 metros ali de distância que você não tem informação, você pode ter uma surpresa. Então, se você começa, às vezes você tem que notar que você tem que falar, ó, gente, a gente tem que fechar essa malha para ter informação melhor. E assim por diante. Não, ó, 50 por 50 também não está legal, vamos fechar mais um pouco. E conversando com todos ali os envolvidos para tentar melhorar o máximo possível o grau de informação, para você entregar um modelo geológico com boa qualidade e com ele você conseguir fazer uma estimativa que seja fidedigna e o mais precisa possível, para que não tenhamos nenhum tipo de surpresa negativa. Claro que poderia ser o inverso, a gente tem uma surpresa positiva, de repente, né? Ser esbarrado, não sei, num corpo mineralizado que você não estava esperando, mas não é o que acontece comumente, né? Normalmente a surpresa é sempre negativa. A pessoa, o modelo ruim vai ter uma estimativa ruim, você vai subestimar, de repente te entrega um modelo, você vai fazer uma REM, imaginando uma REM de, sei lá, 2:1, quando vai começar a lavrar, sua REM se transforma para 5, 6, 10:1, e aí? E aí o projeto inteiro? Cara, você pode enterrar um projeto se fizer entregar um modelo ruim. Então, quanto mais informação e quanto mais fidedigno o seu modelo estiver, menos gasto a gente vai ter no futuro. Você vai conseguir ter previsibilidade nos seus gastos, no seu planejamento. Com isso, você não vai ter tanta dor de cabeça. É o que você falou, né? Um modelo... eu já tive os dois casos de pegar um modelo mais fidedigno, e teve um que precisou, como você falou, faz mais furos aqui, que aqui não está... O minério que vocês estão dizendo que tem aí não existe, faz mais furos, e é uma diferença pequena, realmente. Isso é um desafio, e esse é o trabalho da geologia mesmo, é ficar correndo atrás da melhor informação. A geologia busca sempre isso, a melhor informação. Sim, já passei uma vez num determinado projeto. O que acontece? O pessoal fez um modelo, o modelo estava legal pra caramba, muito legal. Só que o que acontece? O pessoal fez a locação das bocas dos furos de sonda com GPS de mão. O modelo ficou deslocado mais de 10 metros. Nossa, então o pessoal estava esperando buscar o minério, fez isso, esse modelo chegou na mão do planejador, do engenheiro, planejou, começou a abrir a cava, estava esperando achar minério, cadê o minério que estava aqui? Não estava. E bate cabeça para lá, bate cabeça para cá, quando fomos ver, o furo estava deslocado, o furo estava 13 metros deslocado, aí a gente falou, quer dizer, existia o minério, estava tudo correto, mas por conta de um erro, teve prejuízo. O minério existia, mas teve prejuízo que você acabou iniciando a lavra no local errado. Então é um ponto, pequeno detalhe que pode causar um impacto enorme lá na frente. É verdade. E Nemek, como é que você acredita, então, que a geologia, né,
ela se integra com outras disciplinas, como, por exemplo, a metalurgia, a própria engenharia de minas, mas isso no tocante, né, durante o desenvolvimento da mina. Ô Johnny, bom, você é engenheiro de minas, você bem sabe. Você literalmente seria o meu cliente. E eu, como geólogo, eu tenho que entregar um produto para o planejamento. Eu tenho que entregar o melhor modelo, a melhor estimativa e com mapeamento de frente de lavra, com hoje em dia eu uso muito aqui pó de perfuratriz, que a gente aplica desmonte aqui na mina atualmente. Então, o pó de perfuratriz de desmonte é o nosso grade control. Então, no avanço da lavra, todos esses mapeamentos eu vou integrando para eu fazendo a atualização dos dados. E esses dados eu tenho que estar conversando diretamente. Eu trabalho hoje atualmente com 2 engenheiras, eu tenho que estar o tempo todo conversando com elas. Que às vezes eu vejo uma dificuldade geológica ali para entregar, planejado entregar um minério com tal características, mas eu vejo que a frente que a gente vai atacar nesse momento, a característica não atende. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma inversão, mudar para outra frente. Aí é a hora da gente fazer a integração, trocar essa ideia. Você comentou de engenheiros metalúrgicos também, mas a integração aqui é geral, por quê? No início do mês, a gente tem que fazer um plano mensal de alimentação da usina. Nisso, a gente é integrado todo mundo. Pega o pessoal da usina, o pessoal da operação e geologia, todo mundo junto, conversando para a gente definir as alimentações. A gente vai alimentar hoje, amanhã, tal litologia, amanhã, tal litologia. E isso é discutido entre a equipe. Então, essa conversa, igual como eu comentei, a gente fez o plano, de repente, por conta de uma geologia, um desmonte ocorreu, e eu vi que a geologia mudou ali, de repente eu estava esperando um minério mais rico, ele não veio tão, de repente veio um pouco mais pobre, ou o inverso, de repente estava precisando alimentar um minério pobre e eu só consegui minério rico. E aí eu preciso ter essa conversa, ter esse link diretamente com a usina, com o planejamento. Então, essa integração é fundamental para que a mina, como um todo, ela ande numa velocidade ideal e que todo mundo tenha essa conversa. A conversa entre todas as áreas, essa multidisciplinaridade é fundamental. A parte do meio ambiente também, os engenheiros ambientais, às vezes a gente precisa de alguma demanda ambiental também. Vai desenvolver uma cava, está no limite ali da ADA, limite ambiental, ocorre alguma coisa. Então, o geotécnico é fundamental. Então, acaba que, para o desenvolvimento de excelência da mina, eu acho que o ideal é a gente converse o tempo todo. Tem a conversa integrada entre usina, operação e geologia o tempo todo. A gente não pode deixar de conversar, não. Tem que ter essa conversa, tem que estar constante. Mas eu sempre entrego, igual, eu vou falar, aqui hoje a característica aqui hoje é uma hematita desse jeito, que aí eu passo isso para o pessoal da usina. Então ele já sabe a característica. Hoje vai passar hematita, então a planta tem que ser regulada para aquele tipo de material que eu vou passar naquele momento. No outro dia, não, hoje eu vou passar, o que eu tenho disponível aqui para vocês é um itabirito com tal características. Aí eles vão regular a usina para tal características. E isso também a operação no meio, porque a depender da característica do meu material, eu vou ter a questão de transporte, a questão da lavra em si, qual máquina que eu vou colocar, se eu coloco uma máquina de maior porte, de menor porte, eu preciso fazer, de repente, uma lavra mais seletiva, que eu preciso estar separando alguma coisa, de repente aconteceu uma contaminação com estéreo, eu preciso de uma máquina que consiga separar um pouco esse estéreo para não contaminar meu minério. Então, essa conversa aqui, pelo menos na mina, e onde eu já trabalhei anteriormente, sempre foi bem ativa. Uma comunicação bem ativa exatamente para isso, para poder as coisas andarem e fluírem muito bem, sabe? Como dizem, flat, bem tranquilo e evitar o máximo possível a dor de cabeça. Mas sempre vai acontecer. Numa mina que não tiver um pouquinho de dor de cabeça, a gente sabe que não é uma mina
não existe. Exatamente. E acho que um grande corte que a gente pode fazer aqui do que você falou é essa questão da conversa, né? Eu estava falando até já para a minha equipe, às vezes eu falo, ó, vamos ficar 80% aqui focado no entendimento, tá certo? Que aí depois que entendeu, beleza, o resto anda, né? Então, o principal tempo ser no planejamento, ser na conversa, para que ao longo não tenha surpresas e, se tiver surpresa, seja o mínimo possível. Exato, exato. Mas sempre vai ter. Não, não tem mina sem surpresa, aí não tem graça. Se não tiver uma surpresa, não tem graça. Exatamente. E quando a gente fala, Nemer, na questão, você até falou já um pouco, né, dos desafios que surgem na fase operacional, né? Mas quais mais desafios assim geológicos podem surgir na sua visão durante a fase operacional de uma mina? Como eu disse, eu acho que a principal que a gente tem hoje é a variação da qualidade do minério. Que por mais que eu faça sondagem, eu não vou conseguir ter uma sondagem aí com a mina operando, eu também não vou conseguir fazer sondagem, vamos falar, de 10 em 10 metros. Eu faço a sondagem do que eu vou lavrar hoje, eu não consigo fazer sondagem do que eu vou lavrar daqui, principalmente com perfuratriz de desmonte, a que eu uso atualmente aqui, ela tem uma capacidade máxima de 10 metros. Então, não consigo prever muito mais que isso. Minha previsibilidade é 10 metros. Então, por vezes, acontece de você chegar e ter essa surpresa da qualidade. Você espera uma qualidade, tem um modelo, por melhor que seja o modelo, tem uma estimativa, tem um banco de dados bem robusto atualmente, faço estimativa, mas por vezes eu tenho algumas surpresas. De repente, por conta de um corpo de um xisto, um veio de pegmatito que passou no meio do meu corpo de minério. Ele dilui. De repente, ele dilui um pouco, então eu posso ter uma surpresa. Então, essas pequenas surpresas a gente tenta mitigar, fazendo com mapeamento de frente de lava constante, utilização de drone aqui, a gente tem bastante a questão de atualização da mina, de topografia com drone, quando também precisa a gente faz mapeamento com drone. Então, a gente vai tentando, da melhor forma possível, mitigar, mas esse é um grande problema. Outro grande problema que eu vejo, aqui eu não tenho problema, mas eu já vi em outras minas, a questão que eu falei anteriormente, hidrogeologia, a parte de água. Às vezes você tem um lençol freático muito superficial, no desenvolver da mina, vai começar a encher a cava de água. Você vai ter que começar a utilizar bomba, utilizar meios de você escoar essa água. Isso é uma dor de cabeça e um grande investimento. É um custo muito alto você conseguir manter uma mina sem água, né? Então, a parte de geotecnia, se você não tiver um estudo geológico bacana, com qualidade, você pode ter surpresas geotécnicas. De repente você tem lá, eu tenho o pit final, está lá com minha autorização geotécnica, ângulos de talude de 45 graus ou 70, de repente eu coloco 70 achando que é uma rocha mais competente, e aí, na verdade, no desenvolver da mina, eu vou vendo que aquele local ele não tem tanta competência para suportar 70 graus. De repente, eu preciso fazer um talude de 45 e ter que mudar todo o meu projeto. De repente, ter que até abdicar a mão de alguma parte do minério no fundo da cava por conta de questões geotécnicas. E isso daí é geologia direta, né? Você ter essa questão aí de entender o conceito, a geologia. E é coisa que você só vai enxergar no desenvolver mesmo. Não tem, por mais preditivo, por melhor que você tenha as informações, você não consegue predizer esse tipo de evento, esse tipo de coisa, antes de a gente estar avançando a lavra. Na hora que você avançou a lavra, está lá no seu picho, fazendo seu pushback, aí, pô, uma surpresa. É uma falha, de repente uma dobra, uma coisa que principalmente falha, né? Falha é uma coisa que às vezes dá uma dor de cabeça do nada, complica a nossa vida na hora de desenhar
fazer um talude bem feito, uma coisa assim, de repente uma falha não deixa você fazer exatamente o que você gostaria de fazer. Mas eu acho que é muito por aí. Eu acho que, assim, os principais geológicos, assim, às vezes, uma coisa, isso eu já vi em literatura, nunca presenciei, mas tipo, você pegar, de repente, você está numa região que você tem muito sulfeto associado às rochas, e com a percolação da água, você pode ter uma água um pouco mais ácida, né? E escoar para um córrego próximo. Então, isso também é uma questão que você. Aí é questão de estudos para você ter essa viabilidade. Mas tem vários pontos, assim, relacionados à geologia diretamente que pode impactar, pode ter algum impacto, assim, que é um desafio você conseguir enxergar isso a tempo de você não ter dor de cabeça futura. Você tentar mitigar e para você no futuro não ter essa dor de cabeça. Com certeza, falou muito bem, Nemer. Tenho certeza que a gente conseguiria ficar aqui falando o resto da tarde aqui sobre geologia, tá certo? Mas chegando aqui ao final desse podcast, tenho certeza que quem chegou até aqui está assistindo, entendeu bastante esses desafios. Mas que conselhos você daria assim a profissionais de mineração que estão enfrentando desafios geológicos em seus projetos? Johnny, eu acho que primordial vamos falar, é o que eu falei lá no início, investimento em estudos geológicos detalhados, uma mineralogia bem feita, uma caracterização mineralógica do seu minério, você entender a geologia da sua mina, quais as dificuldades, que de repente você está num contexto, tem uma geologia mais complexa, com dobras, é dobrado, é redobrado, tem metamorfismo, tem vários fatores geológicos aí que vai interferir na qualidade do seu minério e vai impactar diretamente na geologia do seu depósito. Então, você entender isso a fundo, no detalhe, eu acho que é uma das coisas primordiais a gente entender isso. Depois, eu acho que muito interessante é o que a gente já conversou. A conversa multidisciplinar, essa conversa integrada o tempo todo no desenvolvimento de uma mina. Geólogo, engenheiro de minas, engenheiro metalúrgico, engenheiro ambiental, para você entender, para às vezes você não ter dor de cabeça. De repente, eu vou dar um exemplo que eu tive num local que eu passei. A gente estava lavrando, desenvolvimento de uma lavra, e apareceu um cactus exótico. Nesse local, esse cactus exótico foi mapeado e teve que ser feito um buffer ao entorno dele, eu não lembro se foi 50, 100 metros, e estava em cima de um minério de excelência. E a gente teve que contornar isso aí. E quase que a gente passa por cima. Se não fosse o pessoal do meio ambiente estar fazendo mapeamento, acompanhado junto com a geologia, a gente ia passar por cima. E acabou que esse trabalho junto, curiosidade, a gente mapeando, olhando, foi curiosidade mesmo. Aí foram estudar, foram ver um gênero raro e que foi catalogado e está lá até hoje, onde eu trabalhei. Está lá até hoje lá. Então, quer dizer, às vezes essa integração é importante para a gente manter essa comunicação entre as áreas. É fundamental. É fundamental para o desenvolvimento de um bom plano de uma boa mina. Até hoje em dia, que a gente fala em plano de fechamento de mina, né? Essa integração é fundamental para você pensar no futuro. Como é que vai ser hoje, como é que vai ser quando tudo terminar aqui, como é que eu vou entregar isso aqui. Então, essa questão, acho que é importante, essa integração de conhecimentos. E, claro, a questão de você estar a melhoria contínua do seu conhecimento geológico da sua mina. Claro, você ter uma boa equipe, ter uma boa equipe não só de geólogos, assim como de técnicos, que possam dar um suporte e estar atualizando o seu conhecimento para você conseguir fazer uma atualização do seu modelo mensal, semanal,
com uma precisão e acurácia muito maior. Você ter mais assertividade no seu modelo é fundamental. E para isso você vai depender de uma boa equipe. Eu acho que você ter uma equipe bem embasada, com conhecimento bacana, é fundamental. Você ter um pessoal engajado e que goste do que está fazendo é fundamental. Não, você falou tudo. Uma equipe engajada é fundamental. Nemer, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui. Diga aí para o Carlos que ele está intimado aí para uma entrevista também, tá? Para que ele venha aqui conversar com a gente. Fechou, vou falar com ele. Ele vai para o Exposibran, viu? Ele vai te esperar lá, falar com ele. Tá, ok. Pessoal, novamente, Nemer, muito obrigado mesmo pela sua participação. E agora, a porta está aberta para quando você quiser voltar. Pô, eu que agradeço, Johnny. Obrigado. Não sei, de repente, se faltou alguma informação, se eu falei, mas foi muito bom, viu, por ter participado aí. Gostei demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br e a minha empresa de consultoria, a Mini Innovations, acesse o site mininovations.com. Nemer, novamente, muito obrigado. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração e até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.